Trago o abraço fraterno da IPI Vale do Sol, em Presidente Prudente, onde eu sou pastor voluntário, bem como da IPI Arena Zona Sul, que é uma igreja que nós estamos ajudando a plantar naquela cidade. Eu sou pastor já há 43 anos, já estou jubilado, porém não aposentado no sentido de deixar de servir ao rei e ao reino. Exerço então um ministério alternativo. A pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas a gente continua servindo a Deus da maneira como Ele vai abrindo as portas. E também como professor na Unicesumar, no curso de Teologia em Maringá. Era presencial, passamos para educação à distância. Tem alguém me batizando aqui, rapaz, com água. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. E a gente que não tem telhado, rapaz, qualquer gotinha a gente sente. Tudo bem. Então eu trabalho na Unicesumar, uma universidade em Maringá, sediada em Maringá, no curso de Teologia, hoje através da educação à distância. Estamos com 480 mil alunos, 900 polos, tanto no Brasil como fora do Brasil. E trago também um abraço fraterno da nossa igreja em Muzambique, em Minas Gerais, onde meu pai foi pastor, onde eu e minhas irmãs nascemos. A igreja vai fazer 100 anos o ano que vem, e nós tivemos reunião sexta-feira online. Eu estou coordenando as celebrações do centenário, e nós vamos começar em março, até março do ano que vem, será um ano de celebrações. Então, o pastor Nilson, na reunião, eu informei que eu viria aqui, pediu que eu trouxesse esse abraço. Por falar em Muzambinho, alguém me disse que era possível ter aqui um casal oriundo de lá, o Flávio e a Lieda, Fábio e Leila, estão ali. Muito bem, gente, Muzambinho é uma coisa extraordinária, não é? É que nem Tiririca, rapaz, tem tudo quanto é canto, não é? O Fábio é sobrinho da Antonetinha, foi colega da minha irmã Mércia, né? Nossa amiga. Eu tenho ido a Muzambinho, a gente se encontra com ela, e o Paulinho. Agora, depois eu vou pegar o seu número de celular, porque eu tenho uma surpresa para você. Meu pai fazia diário. E você imagina, 54 anos de ministério, uns livrão grande, né? Um dia eu chamei as minhas irmãs, aquilo ficou comigo de herança. Para onde eu ia, eu tinha que levar aquela livraiada, né? Falei, não dá conta mais. Aí resolvemos ler todos os livros. E as páginas mais interessantes e importantes, a gente então arrancou e guardou. E há uma página onde está registrada a conversão do seu pai. Que coisa linda vai ser você receber isso, né? Então, louva a Deus pela sua vida. Ele é coronel, major do Exército, é dentista, não é? E está chegando aqui em Campo Grande. E é nosso irmão em Cristo, está procurando aí uma comunidade para servir a Deus. Olha, tirando os defeitos, essa igreja aqui é perfeita, viu? Então, seja bem-vindo, viu? Alegria em tê-lo aqui. O Netinho vai ficar feliz da vida, né? Hein? Que bom. E imagina uma mineira que fala arrastada, Antonetinha, né? Coisa linda. Deus abençoe vocês e que tudo corra bem aqui em Campo Grande, viu? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Bom, eu já agradeci, né? Depois de uma certa idade a gente esquece, porque o Valtinho é velho pra caramba. É meu contemporâneo, ele está bem acabado. Eu acho que estou mais conservado, mas não lembro às vezes as coisas que a gente faz, né? Já agradeci, né, pastor? Bem. Então vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, dos versos 22 a 23. Agradeço também a minha irmã Mércia e ao meu sobrinho André, a fidalga hospitalidade, né? Que bom que a gente está em família. Mateus 6º capítulo, versos 22 a 23. Diz-nos assim a palavra: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto,
Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são essas trevas. Com certeza muitos irmãos aqui já participaram do treinamento de planejamento estratégico em suas empresas, seu local de trabalho. Nesse treinamento de planejamento estratégico, geralmente o coordenador vai levando aquele grupo a definir valores, missão daquela empresa, daquela organização e a visão. Então há toda uma série de passos que aqueles que trabalham com planejamento estratégico vão elaborando. E a visão se estabelece de uma maneira muito clara, e isso fica colocado, você vai em empresas, você vai em setores do governo, tem lá uma frase dizendo qual é a visão daquele departamento. Pois bem, estamos aqui no texto do Sermão da Montanha, registrado por Mateus, quando Jesus faz o seu mais longo sermão. E de repente ele fala um detalhe muito interessante, que a gente tem que fazer uma boa interpretação. Se os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Lógico que não dá para interpretar isso levando em conta os nossos olhos físicos, porque Jesus não está tratando desse aspecto. Podemos entender que ele está falando da visão que a pessoa tem da vida. Se os nossos olhos, se a nossa visão a respeito da vida for boa, então tudo isso trará luz para a nossa vida. Se a nossa visão da vida não for boa, haverá trevas. E quão densas serão essas trevas? Então, aqui, claramente, Jesus não está dizendo da questão do nosso olhar físico. Se você tem um olho bom, se você tem catarata, se você já tem glaucoma, se você usa óculos, você não usa. Aqui, Jesus está dizendo que a visão que a gente tem da vida, a maneira como a gente olha a vida que Ele nos deu, trazendo para nós os valores do Evangelho, isso vai gerar luz, e a nossa vida vai ser melhor. Porém, aqueles que não têm o privilégio de conhecer a Jesus e o Evangelho dele, não vão ter uma visão mais adequada da vida e poderão viver em densas trevas. Baseado nisso, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre o seguinte tema: o olhar de uma igreja aniversariante. Você pode repetir? Mais uma vez. Pois bem, algumas características desse olhar. Primeiro, olhar para trás com gratidão. Você pode repetir? Essa igreja está fazendo 10 anos de organização, mas ela tem uma história. Ela é filha da Central e tem toda uma história que antecede tudo isso. E muitas vezes a gente esquece de reconhecer o esforço e o trabalho daqueles que nos antecederam na caminhada da fé. Isso é um pecado muito grande, a tal ponto que o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que parece que torcem por nós para que a gente possa dar certo na caminhada da vida e da fé. Então nós não podemos esquecer, irmãos, que antes de nós estarmos aqui hoje, teve gente que fez alguma coisa, teve gente que se gastou, teve gente que se doou, que sofreu. E se a gente puxar um pouquinho mais a história lá para trás, não só isso, mas que deu a vida, literalmente. Não tenho tempo de ficar puxando toda a memória histórica, mas eu vou trazer pelo menos 2 fatos. Dia 10 de março, agora vindouro, vamos completar 465 anos do primeiro culto evangélico no Brasil. Você sabia disso? Que no dia 10 de março de 1557 foi realizado o primeiro culto no Brasil por pastores presbiterianos vindos da Europa. O Brasil tinha 57 anos de descoberto. Eles vieram naquela caravana de franceses com Villegagnon, que num primeiro momento havia aderido às ideias da reforma. Chegando aqui, ele voltou atrás, retrocedeu, e é reconhecido como Caim da América. E aí todos aqueles pastores que vieram foram tidos como hereges, perseguidos. Alguns conseguiram fugir, outros foram presos e foram condenados à morte. E Jean-Jacques Le Ballet, condenado à morte como herege numa forca, estava difícil de morrer. Aí um padre chamado José de Anchieta foi e acabou de puxar a corda. Ele cometeu o crime da eutanásia. Por isso que é muito difícil canonizar Anchieta, porque ele traz na história dele esse problema. Você sabia disso? Alguém regou com sangue a
465 anos atrás, a nossa caminhada de fé como igreja reformada. Nem todo mundo sabe disso, não é obrigado a saber, mas a gente precisa reconhecer. Vamos completar agora em agosto 163 anos da chegada de Ashbel Green Simonton, primeiro missionário presbiteriano em terra brasileira. Era um jovem, não sabia uma palavra de português. Foi enviado pela sua igreja-mãe nos Estados Unidos, aqui chegou, ficou 2 anos aprendendo a língua, pregando nos navios de língua inglesa, porque não tinha liberdade de culto. A situação era muito diferente do que você imagina. Até que a Inglaterra fez uma pressão, porque a Inglaterra tinha aderido à reforma protestante, era a rainha dos mares e também na indústria têxtil, e ela disse, se não tiver liberdade religiosa, a gente não vende as coisas para o Brasil. Aí o imperador teve que fazer uma pequena abertura para que houvesse uma certa liberdade de culto. Aí Simonton começa o seu ministério. Ele fica no Brasil 7 anos. No meio desses 7 anos, ele tem a notícia que a sua mãe está doente. Ele pega um navio vapor, vai para os Estados Unidos. Chegando lá, ela havia morrido. Ele tinha vindo para cá solteiro. Aproveitou a viagem e se casou. Chegou nos Estados Unidos com a sua cheirosa chamada Helen. E aí a Helen engravidou. Quando deu à luz, 1 mês depois, a Helen teve uma situação e faleceu. E quando você lê o diário de Simonton, não tem como não se emocionar quando ele diz: o corpo da minha esposa está estendido na sala de entrada da nossa casa. Águas profundas passam sobre a minha cabeça. Porém, o meu Deus é Deus de vivos e não de mortos. Esse foi o homem que viveu apenas 7 anos aqui no Brasil. Faleceu vítima da febre amarela em São Paulo. Visitei recentemente seu túmulo lá no cemitério dos protestantes, porque também não podia enterrar junto com os demais brasileiros. Havia essa situação ao lado do cemitério da Consolação. Quem conhece São Paulo sabe disso. Olha para trás com gratidão. Agora mais recente. Olha para trás com gratidão por pessoas que já passaram aqui, que já não estão aqui. Deus já levou ou estão servindo ao Senhor em outro lugar. Então, meus irmãos, nós não podemos perder a memória. A Bíblia é um livro de história. E a igreja tem sua história sendo contada aqui e acolá. Por isso, irmãos queridos, não sejam ingratos. Olhem para trás com gratidão. Reconheçam o esforço daqueles que começaram aqui de maneira tão simples. Nenhuma igreja nasce grande. Tudo começa pequeno. E não foi diferente aqui com os irmãos. E nesses 10 anos, quanto progresso, quanta conquista, quanta coisa boa. Sim, tristes, algumas coisas lamentáveis. Faz parte da história da vida. A igreja é formada por pessoas como eu e você. Agora, vamos olhar para trás com gratidão. Reconheça. Reconheça pessoas que foram importantes na sua vida. Reconheça pessoas que abriram portas para você. Você lembra do seu primeiro emprego? Lembra lá na escola? Professores que marcaram a sua vida de maneira positiva. Sabe, você estudou em Muzambinho, não? Não, né? Eu ia falar algum nome de professores, mas você não teve o privilégio de estudar no Salatiel de Almeida, rapaz. Foi um pecado muito grande. Você tem que pagar a penitência por esse pecado, hein? Não é? Muzambinho, para os irmãos entenderem, ela é conhecida como a Atenas Sul-Mineira. Tal a ênfase que tem a educação naquela cidade histórica. Vem desde lá do passado. Pois bem, então olhe para trás com gratidão. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Eles têm erros. Mas olhe para trás com gratidão. Foi ali que Deus permitiu que você nascesse, que você crescesse. Agradeça. Para de reclamar. E agradeça pelo privilégio que Deus tem dado a você de viver, de trabalhar, de servir e de poder cultuar o seu nome. Então a primeira visão de uma igreja, o primeiro olhar de uma igreja aniversariante, baseado nesse texto, para trazer saúde e luz, é essa característica. Vamos olhar para trás com gratidão. Mas em segundo lugar, olhando para essa perspectiva de um olhar que traz, de uma visão que traz saúde, olhar para os lados com compaixão. Você pode repetir? Mais uma vez. Hoje a gente assistiu um pouco da história dessa igreja.
E ela nasceu com um olhar de compaixão pelas crianças. E assim, tantas necessidades acontecem ao redor da igreja, e nem sempre a igreja percebe, ela precisa olhar para os lados. O que está acontecendo do meu lado que eu posso fazer para ajudar uma comunidade, uma cidade? E aí aquele olhar de algumas irmãs, começando com o sábado com as crianças, chegou aqui, porque alguém olhou com compaixão a situação das crianças que estavam sem ter o que fazer, quem sabe, naquele sábado. Meus irmãos, um dos grandes desafios para a igreja evangélica brasileira como um todo é olhar com compaixão. Porque como nós cremos na salvação pela graça e não pelas obras, então as nossas obras acabam sendo fracas, porque a gente descansa muito na graça. Que bom que somos salvos pela graça. Mas se você ler Efésios 2, 10 e 11, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A igreja precisa aprender a olhar para os lados. Há necessidades, há carências. E uma igreja, quando ela é relevante numa comunidade, num bairro, ela passa a ter autoridade. E as pessoas se sentem atraídas pelo Evangelho. Alguns de vocês sabem da história da igreja evangélica na Coreia do Sul. É um potencial que nós temos naquele pequeno país de evangélicos. Mas como é que começa? Termina a Segunda Guerra Mundial em 1945, entra uma guerra entre Coreia e Japão até 1955. A ONU faz uma intervenção, cria as duas Coreias, do Sul e do Norte. A do Norte fica com o estilo comunista, do Sul capitalista, com o auxílio dos Estados Unidos. Mas o país está destroçado. 10 anos de guerra. E a religião oficial, o budismo, não permitia que nos seus salões, nos seus cultos, as pessoas fossem tratadas. Havia viúvas de guerra, órfãos de guerra, mutilados de guerra, um destroço total. As igrejas evangélicas olharam para aquela situação e abriram seus templos, que transformaram em hospitais, em escolas. E aí não podia ter culto, porque estava tudo lotado. Aí eles foram fazer culto nas casas, e aí nasceu a igreja em célula. E aí as pessoas olhavam e diziam: foi esse povo que se preocupou conosco quando a gente estava doente. E aí a igreja cresceu extraordinariamente. Quando eu estive lá em 1997, a Coreia tinha 60 milhões de habitantes. 15 milhões evangélicos, um quarto. E desses 15 milhões de evangélicos, 12 milhões presbiterianos. Mas por quê? Porque a igreja olhou para os lados com uma compaixão. Meus irmãos, é um grande desafio para nós. Nós temos boa estrutura, temos boas salas, temos recursos, mas nem sempre a gente olha para os lados. De que maneira a gente pode abençoar esse bairro? De que maneira a gente pode abençoar essa sociedade com as suas carências? Nesse período de pandemia, então, quanta situação trágica ocorreu. E foi e tem sido uma grande oportunidade para que as igrejas sejam mais misericordiosas e olhem para os lados com compaixão. Um dia uma irmã chegou para mim: pastor, a gente podia abrir um curso de alfabetização de adultos. Eu falei: mas Prudente tem analfabetos? Ela falou: tem um monte. Eu falei: então vamos pensar nisso. Criamos um curso de alfabetização, segunda, terça e quarta, período da tarde, com os professores da igreja que estavam aposentados ou não. Fizemos nenhuma parceria com a prefeitura, a igreja bancando tudo, passagem das pessoas mais idosas que vinham estudar, lanche, todo o material. Aí me convidaram para a primeira formatura, lá fui eu. Aí deram uma palavra para uma senhorinha que era formanda. E ela foi e disse: estou muito feliz, estou agradecida pelo privilégio de ter aprendido aqui, porque agora, quando eu estou lá no ponto de ônibus, eu não preciso ficar esperando para perguntar qual ônibus que está vindo, porque agora eu sei juntar as letrinhas, eu sei qual é o ônibus que está vindo. Para mim e para você, talvez isso não tenha nada, porque a gente aprendeu. Esse curso já está indo para 30 anos.
É pouco, mas é o que estamos fazendo. Irmãos, a igreja, ela precisa ser simpática, como a igreja de Atos. Há coletividade. E a gente precisa abrir os olhos para as carências da onde Deus nos plantou. O que os irmãos podem fazer aqui com os recursos que os irmãos têm? Vamos olhar para os lados com compaixão. A gente às vezes reclama da violência, da bandidagem, da falta de respeito das pessoas. Uma outra irmã um dia chegou para mim e falou: pastor, a gente podia abrir um curso de artesanato para ajudar as mulheres que têm pouca renda a criarem uma outra renda. Eu falei: vamos pensar nisso. Tudo aprovou direitinho, funciona também há mais de 20 anos, um curso de artesanato. Para que as mulheres especialmente aprendam a fazer alguma outra coisa para melhorar a sua renda familiar. E o evangelho está sendo pregado em cada reunião. Sempre tem uma abertura, sempre tem um cântico, sempre tem uma palavra. Então, meus irmãos, o olhar de uma igreja que faz 10 anos como essa, precisa ser um olhar que olhe para os lados. E olhar com compaixão. Em terceiro lugar, que a gente pode pensar nisso que Jesus estava dizendo para os discípulos, não apenas olhar para trás com gratidão, não apenas olhar para os lados com compaixão, mas olhar para baixo com precaução. Você pode repetir? Mais uma vez. A maioria das vezes que eu e você já trupicamos, você já trupicou na vida, é porque a gente não olhou para baixo com precaução. A gente precisa olhar para baixo para não dar os tropeços, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, na vida familiar. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente tropeça e cai. Então é preciso olhar para baixo com precaução. Por quê? Há uma série de heresias correndo aí soltas. Isso tem que trazer precaução para nós. Às vezes a gente quer embarcar nisso porque está fazendo sucesso, está juntando gente. Está dando ibope. Aí alguém chega: pastor, vamos fazer aquilo. Vamos fazer aquilo outro. Porque lá na outra comunidade está enchendo. Um dia uma irmã chegou para mim e falou: pastor, a gente podia fazer um culto aqui para cada um de fato reconhecer o seu anjo da guarda. Ah, mas por quê? Porque olha lá na outra igreja, eles fazem assim, assim, assim. Falei: não, irmã, é uma coisa interessante, mas a palavra está dizendo que Ele, o Senhor, vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem todo o nosso caminho. Então não precisamos fazer culto para atrair anjo da guarda. O Senhor já cuida disso. Ah, irmãos, a heresia é muito perto da verdade. E é muito fácil de enganar os filhos do rei. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com os modismos que surgem. E a precaução é um cuidado que a palavra de Deus nos orienta para que a gente saiba distinguir o joio do trigo, apesar de que quem vai fazer essa distinção final é o Senhor. Mas tem muita coisa que é feita em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Sabe? Então, olhar para baixo com precaução. Cuidado onde a gente vai pisar, especialmente a liderança. Olhar onde que ela vai levando a igreja. Tem precaução. Tem muito modismo que aparece e some. Por quê? Porque é modismo. Agora, quando a gente tem a firmeza da palavra, aí não é modismo, porque a palavra é eterna. Ela vai sendo praticada e vivenciada em cada situação. Muita precaução com os mercadores da fé. Tem gente que mercadeja a fé, diz o apóstolo Paulo. A gente tem que ter cuidado. E são ideias muito interessantes, que chegam até quase convencer a gente de que era por ali mesmo. Então, meus irmãos, especialmente a liderança desta igreja que completa aí 10 anos, olhe para baixo com precaução. Você também na sua vida pessoal. Então tenha cuidado com modismos, com situações que aparecem
Confira com a palavra. Tem base na palavra? Então a gente vai e embarca. Eu não tenho medo das coisas novas de Deus, não. Ao contrário, estou aberto para elas. Mas vamos conferir com as Escrituras, para que a gente não embarque em canoa furada. E depois vamos ter problemas lá na frente. Tenha precaução com a sua vida espiritual. Tenha precaução com a sua vida financeira. Tenha precaução com a sua vida familiar. Tenha precaução. Porque a gente olha e vê os problemas que estão aí e nós podemos evitar de tropeçar neles. Meus irmãos, a gente podia evitar e pode evitar tantos problemas pessoais e também para a vida da igreja, se a gente tiver mais cuidado. Se a gente olhar mais para baixo, olhar para baixo com uma preocupação maior e com uma precaução. Novidades, sim, elas aparecem. E se forem de Deus, eu não tenho medo, não. Eu digo que eu estou aberto para tudo aquilo que é de Deus. Eu não experimentei tudo ainda. Tenho certeza, a graça de Deus é maravilhosa. Eu não experimentei tudo ainda, mas estou aberto para aquilo que é de Deus. Os irmãos já ouviram falar na teologia do tombo? No passado tinha muito, hoje deu uma acabada nisso. Então, o que é a teologia do tombo? Tinha um culto e tal, aí o pregador estava lá na frente, ele põe a mão na cabeça, a pessoa cai. Bom, tem base na palavra? Vamos lá estudar a palavra. Algumas pessoas caíram pelo poder do Espírito Santo, caíram. Tem na palavra. Daniel caiu, Paulo caiu no caminho de Damasco. Então você não pode dizer que isso não pode acontecer. Tem base lá na Escritura. Aí um dia eu entrei numa fila. Falei, bom, se é de Deus eu quero esse trem para mim também. Como bom mineiro, esse trem para mim, viu? Entrei. Aí a pessoa que está dirigindo falou, põe os dois pés juntos. Eu falei, não, é um para trás e um para frente. Porque se você empurrar, se for de Deus eu caio, mas se não for, não cai não. Daniel caiu pelo poder de Deus. Paulo caiu no caminho de Damasco pelo poder de Deus. Eu não me fecho para isso não, viu gente? Mas naquele dia tentou me empurrar, mas eu aguentei firme, porque não era. Está entendendo? Aqui ó, um pé para frente e um pé para trás. Não é carnalidade não, porque se for de Deus eu quero, não quero perder nada do que Deus tem para a minha vida. Não quero ir para a glória sem deixar de experimentar toda a glória que Ele tem para mim aqui. Por mais que eu não creia, viu? Porque todos nós temos os limites para a nossa fé. Lembra do Tomé, que não creu quando Jesus ressuscitou? E a gente fica metendo pau no Tomé. Mas muitos de nós também têm o Tomezinho. Não, quero experimentar, ainda que eu nunca tenha visto. Ou ainda que eu nunca tenha experimentado de fato. Mas irmãos, precaução, caldo de galinha, né? Faz mal para ninguém. Com cuidado, mas também não se feche. Precaução, sim. Mas não vamos nos fechar para o agir de Deus. Em quarto lugar, a gente já falou sobre olhar para trás com gratidão, olhar para os lados com compaixão, olhar para baixo com precaução e agora olhar para cima com adoração. Você pode repetir? Mais uma vez. Normalmente a gente entende que Deus está acima, não é? Então a gente ergue os olhos, ergue as mãos para adorar aquele que está acima de nós. Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, pastor da nossa denominação de saudosa memória, ele um dia dirigindo um culto lá no seminário, ele fez uma coisa muito legal, porque o pastor pediu para que aplaudisse ao Senhor, e aí ele falou, não é assim, nós temos que aplaudir, é acima da nossa cabeça, porque o Senhor está acima disso. Então, olhar para cima com adoração. Agora, há muitas questões e dúvidas com esse assunto da adoração. Eu não sei se eu já fiz um teste aqui com os irmãos. Se eu já fiz, eu vou fazer de novo. E se você já participou, você fica na sua. Não passa cola para o irmão, não. Tá? Para ver se os irmãos estão afiados naquilo que eu vou colocar. O teste é o seguinte.
você vai imaginar que você tem 3 colunas. Coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Na primeira coluna você vai dizer, é espiritual. Eu vou propor um assunto, você vai dizer, esse é espiritual. A coluna do meio é mais ou menos espiritual, entendeu? E a coluna terceira é carnal. Então a primeira coluna é espiritual, a coluna do meio é mais ou menos espiritual, e a coluna final, a terceira aqui, é carnal. Tá? Eu vou propor algumas coisas aqui, você analisa. Primeiro, visitar um irmão no hospital, ler a Bíblia e orar com ele. Essa atitude, ela é espiritual? Ela é mais ou menos espiritual ou ela é carnal? Na sua cabeça você responde. Ok? Segunda, esse mesmo irmão foi visitar aquele outro no hospital, fez a visita no hospital, mas ele não leu a Bíblia e não orou. Isso foi espiritual? Foi mais ou menos? Ou foi carnal? Terceira questão. Trabalhar de garçom. Trabalhar de garçom é um trabalho espiritual? É um trabalho mais ou menos? Ou é um trabalho carnal? Próximo. Assistir um jogo do comercial com um operário. Isso é espiritual? É mais ou menos? Ou é carnal? Respondeu? Está aí com você? Vamos ver. Como é que está a cabeça dos irmãos sobre isso? Quem achou que umas dessas coisas que eu propus são mais ou menos espirituais? Pode levantar a mão se você tem honestidade. Tem um irmão ali, mais alguém? Ali, vários irmãos. Até a menininha lá ajudou a mãe que não teve coragem de erguer a mão. Muito bem, alguns irmãos entenderam que são mais ou menos espirituais, não é? Algumas dessas atitudes. Tem alguém que achou que algumas dessas atitudes são carnais, não tem nada a ver com a vida cristã? Levanta a mão, alguns irmãos. Opa, bem. E quantos acharam que todas essas atitudes que eu propus são espirituais? Esse é o mais... Tem gente que tem medo, não levanta de jeito nenhum. Queridos, como é que nós vamos responder isso? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Esse é a medida que a gente tem que ter na vida. Eu vou fazer isso, é para a glória de Deus? Seja visitar um irmão no hospital, se eu li a Bíblia ou não, não é essa a diferença. Lógico que eu podia ler na segunda visita. Trabalhar de garçom, os diáconos eram garçons lá na igreja primitiva. Assistir um jogo, você não precisa xingar a mãe do juiz. Você não precisa achar ruim, xingar o jogador. Você pode até ter vontade, mas você repreende em nome de Jesus. Quer comais e comer é bom. É uma das coisas que mais a gente faz na vida. Se você não jantou antes de vir para cá, você já está orando para eu terminar, porque a janta está esperando você. E geralmente, para o cristão, domingo, tudo termina em pizza, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. É tudo para a glória de Deus, meus irmãos. Agora vamos ver o seguinte. Depois da Reforma Protestante, surgiu um grupo na Alemanha chamado os Moravianos. E esse grupo entendeu que tudo mesmo tinha que ser feito para a glória de Deus. E era interessante que os carpinteiros, quando faziam os móveis, eles eram moravianos, eles colocavam a marca do movimento moraviano. E essas eram as cadeiras mais caras depois para serem compradas, porque eles faziam o que faziam para a glória de Deus. Uma cadeira. Em 1987, houve em São Paulo o primeiro congresso missionário ibero-americano, Comiban 87. Foi no Palácio de Convenções, no Anhembi. Eu representei a nossa denominação no diretório brasileiro. Era o primeiro secretário. Umas 5.000 pessoas lá no Anhembi. Uma tarde, eu estava sentado ao lado do pastor Matias, irmão do pastor Raul. Foi um dos primeiros pastores dessa igreja aqui. E aí, de repente,
um irmão foi fazer um solo daquele hino Pai Nosso, um hino lindo, e entrou na pontinha do pé assim uma bailarina, com roupa de bailarina. Depois eu vim saber que ela era profissional do Teatro Municipal de São Paulo, mas entrou, e à medida que aquele irmão cantava, ela coreografava com o seu corpo o hino. Eu olhei para aquilo e falei, que barbaridade! Eu não se viu, eu sou do diretório brasileiro e ninguém falou nada para mim, não estou sabendo desse negócio, que escândalo! E ela foi dramatizando. Quando chegou no final, porque teu é o reino, o poder e a glória, 4.999 pessoas ficaram em pé aplaudindo, eu ajoelhei chorando, confessando o meu pecado. Preconceito. E eu não sou um pastor tão velho, eu me acho até meio moderninho, mas eu fui pego naquilo ali, porque nós fomos criados com uma ideia que esse corpo não pode reagir diante do Senhor. Se os europeus pensam assim, se os americanos pensam assim, mas nossa agenda não dá. Na verdade, nosso corpo é o templo do Espírito. Paulo coloca em Romanos 12 que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, não é morto, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, inteligente, e o corpo expressa isso. Mas a gente tem medo, né? E quando dá uma rebolada assim, alguém já repreende. Se um dia você for aos Estados Unidos, separe um tempo para assistir um culto numa igreja de negros. Você vai ver como é que aquele povo entende um culto de maneira diferente. Em 2007 eu tive o privilégio de representar a nossa igreja num congresso em Accra, capital de Gana. Aí nós fomos num culto, 3 horas da tarde. Aí chegou na hora do louvor, o pessoal vem tudo pelo corredor, dançando com envelope na mão. Eu olhando para aquilo, falei, Senhor da glória, ainda bem que o Senhor já tratou comigo lá atrás, né? E o pastor ali do lado me explicando que essa era a maneira que os africanos entendiam, que apresentavam ao Senhor não apenas o envelope, mas apresentavam seus corpos e com as suas danças. E aí ele liberou para que a gente entrasse também. Aí eu pisei na cisala e fui lá. Aí ele me disse, está vendo aquele irmão lá que está vindo todo feliz da vida com um envelope na mão? Sim. Aquele envelope está vazio. Aquele irmão está desempregado, mas ele está vindo num passo de fé, porque domingo que vem ele quer que haja algum dinheiro naquele envelope. Opa, meus irmãos, tem hora que Deus precisa humilhar a gente, sabe? Então a gente às vezes tem medo de expressar o nosso louvor, porque nossa cultura, irmão, ninguém vai cair na gandaia, ninguém fazer coisa errada, mas o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O diabo racha de usar o corpo do ser humano para a glória dele. E às vezes a gente tem medo assim, de um rebolando um negócio, entendeu? O cara já põe a mão, já amarra. Meu irmão, se você faz para a glória de Deus, ninguém tem que julgar. O seu coração é para Deus. Se você ergue a mão ou não, ninguém tem que julgar você. Você ajoelha ou não, é você e Deus. Ninguém tem que ficar julgando, estabelecer uma regra. Agora todo mundo vai plantar bananeira diante de Deus. Não, pá. Mas é preciso a gente ganhar essa compreensão da adoração. Interessante como Jesus quebra alguns paradigmas quando conversa com a mulher samaritana. Onde deve adorar, Senhor? É aqui ou é lá em Jerusalém? O problema não é o lugar. A questão é fazer em espírito e em verdade. Preste atenção na sua Bíblia, que a palavra espírito ali é com E minúsculo. É o nosso espírito. É a minha vida. Em espírito sou eu. E em verdade é o meu testemunho. É assim que Deus é glorificado, independente do lugar. Essa igreja começou num lugar, já passou para outro, está aqui. Se um dia crescer, precisar derrubar tudo isso, fazer um trem maior, né? Como diz o mineiro, fazer um trem maior. Aleluia! Porque não é isso que determina quem nós somos na nossa adoração ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Se a gente tiver essa compreensão, muita coisa na nossa vida vai passar por uma grande mudança. Tudo para a glória de Deus. Sua vida familiar é para a glória de Deus.
Sua vida profissional é para a glória de Deus. Sua vida como cidadão brasileiro é para a glória de Deus. Faça isso, glorifique ao Senhor. Aí tem um detalhe, irmãos, que eu estava me esquecendo. Há um reducionismo no conceito de adoração no Brasil e em geral no mundo. O pessoal acha que adoração é só cantar. Louvamos a Deus pelos irmãos que nos ajudam aqui com seus instrumentos, com as suas vozes. Aí de vez em quando eu vejo assim, congresso de adoradores. Então eu vou, mesmo que eu não cante, mesmo que eu não toque, porque eu sou um adorador. Não é só uma questão de música ou não. Isso é um reducionismo. Todos somos adoradores do eterno. Vamos adorar com as nossas vidas, adorar com o nosso talento e vamos adorar com a música. O problema é quando se separa, dizendo, isso aqui é adoração, música, e o resto não é adoração. Nós adoramos com as ofertas, com o dízimo. Nós adoramos com a nossa vida. Nós adoramos ao Senhor com o nosso testemunho. Deus é glorificado quando você honra o nome dEle diante da sociedade. Mesmo nas pressões. Eu me lembro de um irmão lá em Igreja de Prudente, funcionário público, estadual. E foi proposto a ele fazer parte de um ambiente de corrupção. Funcionário na área da saúde. E ele então não entrou no grupo. E aí então ele foi transferido para uma cidadezinha bem pequena da região. O chefe dele deu esse castigo para ele. A única coisa que ele fez foi que ele não quis participar da maracutaia. Mas ele foi. Compartilhou isso comigo como seu pastor, oramos juntos. Lá foi ele com a família. Passado um tempo, toda aquela maracutaia foi descoberta. Aqueles funcionários foram mandados embora bem do serviço público. E ele voltou como chefe da seção. Glorificar Deus no seu trabalho. É para a glória de Deus que os morávios faziam uma cadeira e embaixo dela colocavam a sua marca. E quando as pessoas iam comprar a cadeira, olhavam ver se tinha a marca dos moravianos. Posso ouvir um amém aí, gente? Isso faz toda a diferença na vida. Faça o seu trabalho para a glória de Deus. Faça o seu trabalho para abençoar as pessoas. Faça o seu trabalho para honrar o nome do Senhor e o nome da igreja do Senhor. Olhar de uma igreja aniversariante passa olhar para trás com gratidão, olhar para os lados com compaixão, olhar para baixo com precaução, olhar para cima com adoração e finalmente olhar para frente com convicção. Você pode repetir? Meus irmãos, nós estudamos de manhã, não deu para estudar tudo, mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós fazemos parte de um time vitorioso. A igreja do Senhor é vitoriosa. Uma igreja local pode passar por problemas, uma igreja local pode até fechar suas portas, mas a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, nem a porta do inferno segura. Agora veja, quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão. A gente fica achando que é o inferno que vai atacar a igreja. E não é, é a igreja que ataca o inferno. São as portas do inferno que não prevalecerão. Na vida de oração, na vida da pregação, do testemunho. Para que outras pessoas saiam daquele ambiente infernal e venham para o ambiente celestial. Irmãos, fazemos parte desse time vencedor que olha com convicção. Convicção, inclusive, a respeito dos nossos pecados. Senhor, eu lamento, eu fico triste, Senhor, pequei, errei contra o Senhor, mas o Senhor é grande, o Senhor me perdoe, nós vamos para frente. A igreja é assim. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Quem lembra desse cântico? Tem uns dinossauros aqui. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Quem nunca tinha ouvido esse cântico? Levanta a mão, deixa eu ver. Ô, pastor, você tem que comprar cotonete e limpar os ouvidos. Nós acabamos de cantar. E os irmãos não... Mas que barbaridade.
É assim, meus irmãos. É uma convicção. A convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. A convicção de que lá na eternidade Ele vai recompensar cada um de nós pelo testemunho, pelo esforço que cada um fez. E nós vamos fazer o que com as coroas e os prêmios que a gente receber? Você já viu em Apocalipse? O que nós vamos fazer? Ah, que dia maravilhoso! A gente vai chegar ao pé do trono do Cordeiro e dizer, depositando ali aquilo que a gente recebeu, ao Cordeiro seja a honra e a glória para sempre. Porque o que a gente fez de bom, a gente não fez por nós mesmos, nós fizemos porque a graça do Eterno se manifestou em nós. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim para fazer. Queridos, uma convicção de que você faz parte de um time vencedor, convicção que você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Essa igreja enorme, espalhada pelo mundo, é a única igreja que Ele tem. Hoje a gente estudou um pouquinho, aqui embaixo a gente tem as denominações, graças a Deus por elas, cada uma com as suas ênfases, cada uma com a sua perspectiva, com seus erros e acertos. Vai ser assim, até que soar a trombeta, e aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, e formaram de fato a igreja dele, subirem no arrebatamento. Esse é o grande mistério. Até lá, convicção, Senhor. O apóstolo Paulo estava cheio de convicção nos últimos dias de sua vida, né? A hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa da justiça, que o rei dará não apenas a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Não é só o Paulo que recebeu coroa, não, ou vai receber, viu, irmão? Nós estamos na fila também. Contribua para que de tal maneira o reino de Deus cresça com uma convicção. Senhor, eu tenho problemas, eu tenho limitações, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e esse Espírito é fogo do Senhor em mim, para que eu possa, com convicção, falar do teu nome, de maneira clara, interessante e inteligente. Tem muita gente que descrê do Evangelho por conta de maus testemunhos. E às vezes quando você chega para falar, a pessoa diz, não quero nem saber, estou cansada dessa história. É verdade, a gente lamenta. Então você tem que pedir orientação e graça de Deus, para como você vai chegar naquele amigo, naquele parente, naquela pessoa, para que ela de alguma maneira também tenha interesse pelo Evangelho. Qual deve ser o olhar de uma igreja aniversariante? Olhar para trás com gratidão, olhar para os lados com compaixão, olhar para baixo com precaução, olhar para cima com adoração e olhar para frente com convicção. E eu quero encerrar trazendo para os irmãos um grito de guerra que eu aprendi há muitos anos atrás e tem marcado a minha vida, e com isso a gente encerra a nossa participação, agradecendo mais uma vez o privilégio de ter estado com os irmãos. O grito de guerra é esse: quem vive? E a resposta é Cristo. Então vamos lá, quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Também. A segunda é, e ao seu nome? A resposta é glória. Ao seu nome? Glória. Quem vive? Cristo. Ao seu nome? Glória. E a terceira pergunta é, e ao teu povo? E a resposta é vitória, vitória, vitória. E ao teu povo? Vitória, vitória, vitória. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Ao seu nome? Vitória. Ao seu nome? Vitória. E ao seu povo? Vitória, vitória, vitória. Parabéns, igreja IPI Maranata, pela sua primeira década, em nome de Jesus.